Hoje nós vamos aprender o que são tipos textuais, como identificar esses tipos e quais são as suas características. Olá, meu nome é Flávio e eu sou professor de língua portuguesa. Os tipos textuais são classificações recebidas por um texto, definidas a partir da sua estrutura e da sua finalidade. Estrutura é a forma como esse texto é construído e finalidade é a sua proposta comunicativa. Para facilitar o entendimento de vocês, eu quero fazer uma analogia com construções. Por exemplo, um edifício, uma casa e um galpão. Podemos pensar que as construções são todas iguais. Tem tijolos, paredes, telhados, janelas, enfim, tem muita coisa em comum. Mas a forma como cada uma é construída é diferente. Por exemplo, um edifício tem a sua construção no sentido vertical. É uma construção alta, dividida em andares, e esses andares podem ser divididos em salas ou apartamentos. Uma casa tem a sua construção mais na horizontal. Pode até ter mais de um andar, mas não é tão alta quanto um edifício. Geralmente é dividido em cômodos. Um galpão também tem a sua construção na horizontal, mas é muito maior do que uma casa. Porém, bem mais alto e geralmente não tem divisões. Observamos que cada um desses tipos de construção compartilha muitos materiais, mas tem as suas características próprias. E por quê? Simples, porque cada uma tem um objetivo. O edifício pode abrigar muitas moradias ou muitas áreas comerciais. Oferece a possibilidade de muitas pessoas estarem no mesmo lugar ao mesmo tempo. A casa abriga famílias, não é tão alta e geralmente não temos tantas pessoas quanto num edifício. Os galpões são construídos para abrigar indústrias ou para armazenamento de grandes quantidades de mercadorias. São espaçosos, cabem muitas coisas e muitas pessoas, além de possibilitar a entrada de grandes veículos como caminhões, por exemplo. Percebemos que todos esses exemplos são construções, mas cada uma tem um jeito diferente de montagem. Os textos também são assim, têm muito em comum. São feitos de palavras, orações, verbos, adjetivos, pontuação, mas também têm objetivos diferentes. Por isso, temos tipos de textos diferentes. Um texto pode contar uma história, descrever um fato ou um lugar ou uma pessoa, defender ou discordar sobre um assunto, explicar ou informar sobre um acontecimento, ensinar você a fazer alguma coisa. Se os objetivos são diferentes, a forma de construir os textos também tem que ser diferente. Mas preste atenção em duas coisas. Primeiro, dentro de um mesmo texto, podemos encontrar mais de um tipo textual. Segundo, não podemos confundir tipos textuais com gêneros textuais. Os tipos textuais se referem ao jeito de construir os textos. Já os gêneros têm a ver com a função comunicativa e surgem a partir de uma necessidade comunicativa e desaparecem quando não há mais essa necessidade. Os gêneros são muitos, enquanto os tipos textuais são fixos. Temos 5 tipos de texto: texto narrativo, descritivo, expositivo, dissertativo e injuntivo. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses tipos para vocês poderem entender melhor. O objetivo de um texto narrativo é contar uma história. Essa história pode ser real ou fictícia, inventada. Nesse tipo de texto, temos a presença de um narrador, que é quem conta a história. E essa história tem acontecimentos que se desenvolvem em um tempo
um lugar e com personagens. São exemplos de textos narrativos as fábulas, os contos de fada, as novelas e muitos outros tipos de texto que se enquadram dentro dessa categoria. O texto descritivo tem por objetivo dar características detalhadas de algo ou alguém, de forma que o leitor consiga criar uma imagem mental do que é descrito. Geralmente são utilizados muitos adjetivos, metáforas e comparações. Podem ser encontrados em passagens de texto onde se quer caracterizar um objeto, um lugar ou uma pessoa. São exemplos de textos descritivos os folhetos turísticos, os cardápios, os anúncios e ainda a descrição de personagem dentro dos textos narrativos. O texto dissertativo pode ser classificado em dissertativo argumentativo e dissertativo expositivo. O texto dissertativo argumentativo apresenta um ponto de vista e tem como objetivo persuadir, convencer o leitor a concordar com a ideia defendida. Já um texto dissertativo expositivo busca expor um ponto de vista sem a necessidade de convencer o leitor. São exemplos de textos dissertativos os ensaios, as cartas argumentativas e o editorial dos jornais. O texto expositivo tem a finalidade de informar e esclarecer o leitor sobre um determinado assunto ou tema. Esse tipo de texto não tem a pretensão de convencer o leitor, apenas de expor conhecimentos, ideias e pontos de vista. Sua linguagem é clara e concisa. São exemplos desse tipo de texto a reportagem, o resumo, o fichamento, o artigo científico e o seminário. Os textos injuntivos, também chamados de textos prescritivos, têm por finalidade a instrução e a orientação do leitor. Além de fornecer uma informação, eles instigam a ação do leitor. Os textos injuntivos se caracterizam por utilizar verbos no modo imperativo, no infinitivo ou presente do indicativo, sempre indeterminando o sujeito. São exemplos de textos injuntivos os manuais de instrução, as receitas culinárias, as bulas de remédio, os regulamentos, os editais, os códigos e as leis. Recapitulando tudo, tipos textuais são diferentes de gêneros textuais. Tipos textuais têm a ver com a estrutura, a forma de construção do texto. Gêneros textuais têm a ver com a função comunicativa. Os gêneros textuais, diferentes dos tipos textuais, são muitos e aparecem e desaparecem de acordo com a necessidade comunicativa. Tipos textuais são fixos: a narração, que conta uma história, a descrição, que tenta reconstruir na mente do leitor o que está sendo descrito, a dissertação, que defende ou expõe um ponto de vista, a exposição, que apresenta um determinado assunto ao leitor, e a injunção, que ensina ou orienta o leitor a fazer alguma coisa. Então, nesse vídeo eu procurei falar brevemente sobre os tipos textuais. Eu vou deixar os cards dos vídeos que eu falo detalhadamente sobre cada um desses tipos. Espero que eu tenha contribuído para o seu aprendizado. Se o vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like. Se tiver dúvida, entre em contato. Um grande abraço e até a próxima aula.